eu queria perguntar para você qual que foi o teu ethos para você seguir essa carreira de medicina da família, propriamente essa questão que envolve medicina, assistência e o Estado no meio de tudo isso. Por que você escolheu isso e o quanto você está hoje satisfeito com o que você escolheu? Maravilha, Região. Então, vamos lá. Essa escolha, ela foi muito... assim, demorou um pouco para eu perceber o que eu gostava durante a faculdade de medicina. Eu, por vezes, me sentia muito deslocado ali dentro daquele cenário acadêmico, não conseguia entender direito onde eu me encaixava. E aí, nesse cenário, o esporte foi o que me segurou por muito tempo ali na faculdade. Tive bastante dúvida do que estava acontecendo ali durante a minha formação. E em determinado momento eu assumi para mim mesmo, isso foi ali no 6º ano, ali no frigir dos ovos, que não era uma medicina hospitalar que eu queria. Não me encaixava, não me sentia bem nessa medicina hospitalar. E por outro lado, eu via um distanciamento muito grande entre aquilo que era ensinado e aquilo que era aplicado ali para as pessoas do dia a dia, né? Não são todas as pessoas que precisam de hospitais. A maioria da população vive aí o seu dia a dia e vive muitas vezes com algumas mazelas, seja ela social, seja ela mental, seja ela de financeira. E eu vi na medicina de família um espaço para seguir nesse caminho, para ser um levantador de canaletas ali, para que as pessoas não saíssem da estrada. Você já via, então, um certo big picture do que estava acontecendo, né? Porque a gente é ensinado muito nessa medicina hospitalocêntrica, e você conseguia ter, como vocação, ou como vontade, ou como virtude, você conseguia ver fora dessa caixinha que nos é dada e ensinada no dia a dia. E eu acho, assim, conhecendo você, que tem uma questão muito de querer ajudar o próximo e querer ajudar quem está do seu lado. E talvez você tenha visto na medicina de família um resgate àquela cultura anterior que a gente tinha daquele médico tradicional. Dr. Ari Borgonhesi tornou isso um negócio. Que entrava em casa e conversava diretamente com a pessoa e conseguia entender diretamente o problema dela. É meio que como se fosse uma descentralização da medicina, se é que vocês conseguem deshospitalização. Sim, né? mas não é muito, você vê, o pensamento do Bruninho, ele é muito diferente do que 90% dos ingressantes na faculdade de medicina tem. Eu acho engraçado porque você falou uma coisa muito interessante, Bruninho, que assim, essa medicina hospitalocêntrica, assim, paciente doente quase morrendo. Como é que você trata aqueles que estão... Se você não intervir, eles vão morrer. Tem essa medicina, ela existe. É o que aparece no Plantão Médico. Lembra o seriado? Plantão Médico, Grey's Anatomy, lida com isso. E me ocorreu que tem um seriado brasileiro... Unidade Básica de Saúde. Muito obrigado. Que é muito bom. Muito bom. É isso. Prevenção. E não é só mazelas. Elevator pitch dele, será não? É engraçado isso, porque ela lida com isso e ele falou mazelas. E eu vi 1 ou 2 episódios, mas ficou muito clara a ideia de mazelas. Resolver mazelas que quem está preocupado só com o indivíduo doente quase morrendo não é o espaço, né? Talvez, eu falo isso muito para os alunos, né? Depois a gente, se tiver um tempo aí para conversar sobre o que é o seu preceptor, que eu acho que é uma coisa dificílima, né? Talvez tenha sido mais um passo para fora aí da caverna. Sim. Mas eu falo muito com os alunos que talvez aquilo que eu aplico no dia a dia, na minha rotina, não seja aplicável num ambiente hospitalar, porque é completamente diferente. Você está falando de pessoas que não estão ali na urgência, na emergência, em iminência de perder a própria vida. Mas, por outro lado, são pessoas que estão com dificuldade para sair da própria situação. Só me aproveitando do que você falou, eu achei engraçado porque você falou isso tudo. E existe uma norma hoje, nesse universo mais hospitalocêntrico, que é a norma do protocolo.
da qualidade, no sentido de que as coisas têm que ter trilhos. A partir do momento que o doente entrou no hospital, ele tem que ter uma programação. E essa programação é dada por certas normas e certas coisas. Quando você está nesse cenário, tal qual o seriado de unidade básica, não existem protocolos nenhum. Não tem como você protocolar uma situação sui generis. Eu acho isso muito curioso. Não tem por causa do individualismo, né? É isso, porque você tem que resolver um problema intrínseco daquela situação. Não dá pra você generalizar. Por exemplo, o paciente chegou com uma apendicite no PS. Ele vai passar pela tomografia, a cirurgião, a avaliação pré-operatória. Protocolo de sepse. Tá bem. O protocolo de sepse. Opera, tá bem, não teve decência. Até mais. E você volta no ambulatório daqui a 2 semanas ou 1 semana para tirar o ponto. Legal. Não existe como você fazer isso nesse cenário. Tô falando besteira ou não. Eu acho que o que ele é a dúvida entre a evidência e a prova. Então é assim, ó. Eu tô do lado oposto, né? Eu tô do ultra complexo, né? Eu tô na rebimboca da parafuseta do ultra especialista, né? Então o que eu faço e a minha paixão é cuidar de quando a casa caiu. Né? Eu tô exatamente no extremo oposto do cuidado. O extremo doente dentro do hospital. É o extremo doente. O complicado. Cara, então, eu consigo entender isso, né? Porque nós estamos falando do que é valor. Né? E esse é um conceito de saúde pública importante hoje, né? Que existe esse conceito já, pelo menos, acho que fundado pelo Michael Porter, né? Talvez no começo dos anos 2000, 2006, 2007, por aí, que é a questão da medicina baseada em valor. Né? A medicina hospitalocêntrica é uma medicina baseada em indicador, em KPI, em indicador de processo, muito aos moldes da Toyota, japonesa, indústria automobilística. Então, assim, a ideia é você ter uma perfeição no sentido... Qual que é o ideal de perfeição da medicina hospitalocêntrica? Você fazer sempre a mesma coisa, entregando o mesmo resultado. Excelência isso, né?